É claro que não foi de propósito, mas esta nova condenação do Lula em Curitiba chegou numa hora oportuníssima, por pelo menos duas razões. Primeiro, porque o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que foi o juiz federal que, no primeiro caso da condenação de Lula, condenou, no caso do triplex de Guarujá, porque o ministro da Justiça, Sérgio Moro, começou a ser alvejado aí pela esquerdopatia aliada com o lulopetismo, mais os seus aliados corruptos do MDB, PSDB, alvejado politicamente, em função do pacote anticrime que ele apresentou, inclusive nesta tarde agora aqui de quarta-feira, dia 6 de fevereiro, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O Brasil todo tomou conhecimento da proposta feita pelo ministro da Justiça. Claro que todo mundo ficou ouriçado, quer dizer, todo mundo que tem dívidas em cartório, né? Eu incluo aí boa parte dos esquerdopatas brasileiros, sobretudo os que estão alojados dentro do PT, e mais os seus aliados todos, que não estão só no âmbito dos partidos políticos, mas dentro do parlamento, em meio a muitos empreiteiros, em boa parte da mídia. E essa gente toda começou a alvejar o ministro, politicamente, o ministro Sérgio Moro, né? Uma das acusações recorrentes que foram amplificadas por boa parte da mídia de internet suja, que se cevou nas burras do Tesouro esse tempo todo, uma boa parte dessa gente toda ficou acusando o ministro Sérgio Moro, dizendo que, olha, ele está querendo aí eternizar a Lava Jato. A própria OAB Nacional tirou uma nota que eu classifico de cretina, que, entre outras coisas, assim, indiretamente, quase que diretamente, pede o fim da Lava Jato. Está prejudicando a economia do Brasil. Essa história toda, no ano passado, foi verbalizada da mesma forma, exatamente com as mesmas palavras, durante a campanha política pelo Fernando Haddad, o candidato do PT e das esquerdas, derrotado fragorosamente nas eleições de outubro. Quase a mesma coisa. Então, primeiro, essa segunda condenação, eu digo que chegou em boa hora, em primeiro lugar por causa disso aí, porque essa condenação do Lula, no caso do sítio de Atibaia, a 12 anos e 11 meses de cadeia, ela foi proferida pela juíza Gabriela Hart, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Ela está substituindo transitoriamente o Sérgio Moro ali. Nem vai ficar como titular, porque podia dizer, não, isso agora ela está querendo ficar lá como titular. Não, já está escolhido, inclusive, o novo titular. Mas ela herdou esse processo e todos os demais processos da 13ª Vara Federal de Curitiba, e o processo já estava andando, estava muito adiantado. Ela completou. Essa Gabriela Hart, essa juíza, é jovem. Ela é autora daquela frase, né? Se continuarmos assim, ela disse para o Lula, quando o Lula estava se alçando numa das audiências, isso não vai acabar bem. Você se lembra disso, né? As mulheres até hoje em dia estão dizendo isso para os maridos que são metidos a machão. Dizem, olha, se continuar esse papo desse jeito, isso não vai acabar bem. Pois bem, então, bom, qual é o discurso que a esquerdopatia, aliada ao lulopetismo e aos seus aliados, pode fazer agora? Por acaso foi o Moro que condenou agora o Lula pela segunda vez como corrupto e por lavagem de dinheiro? Foi o Moro? Não, foi a Gabriela Hart, né? A gente já podia, claro, antes, na própria primeira condenação, dizer o seguinte, o que é verdade. No caso do triplex de Guarujá, Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, é certo, a 8 anos de cadeia. Mas quando ele recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região aqui em Porto Alegre, o tribunal resolveu não apenas confirmar a sentença do Moro, mas ampliá-la para 12 anos e 1 mês de cadeia. E em seguida, e não era o Moro, né?
e em seguida determinou a prisão do Lula. Ele armou aquele circo todo lá no Sindicato Metalúrgico de São Bernardo do Campo, mas bêbado, acabou sendo preso pela Polícia Federal, né? Tentou armar um circo, não conseguiu, né? Está preso, e está preso desde aquela época. Vocês vejam, então, em primeiro lugar, esse caso aí, quer dizer, não foi o Sérgio Moro, né? E além disso, essa gente toda agora vai ter que mudar o discurso, né, que vinha fazendo aí para obliquamente tentar prejudicar o andamento das propostas anticrime que o Sérgio Moro colocou na Câmara dos Deputados. Isso é uma coisa, né? A outra coisa também muito importante, o segundo ponto, é que vai ser muito complicado para esses esquerdopatas que estão espalhados aí por vários países, inclusive aqueles que estão lá pichando toda hora a Embaixada do Brasil em Berlim. Vai ficar muito difícil para eles, para o Pérez Esquivel, o prêmio Nobel aqui da Argentina, que também tá nessa campanha, vai ficar complicadíssimo para eles tentar vender o Lula para os organizadores do prêmio Nobel na Suécia. E eles vinham insistindo, inclusive hoje, com a ideia de que Lula é perseguido pelo Sérgio Moro. Pô, agora o Lula está sendo perseguido pelo Sérgio Moro, pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelo Ministério Público Federal, pela boa parte da mídia, pelo governo Bolsonaro. Foi condenado agora pela Gabriela Hart, de novo como corrupto, como lavagem de dinheiro. Senhores, eu também quero lembrar o seguinte: o Lula está respondendo a 8 processos. Ele vai ser condenado nos 8 processos. Ele já está acumulando aí nada mais e nada menos do que 25 anos de cadeia. 12 anos e 1 mês pelo caso de Triplex, e mais 12 anos e 11 meses agora pelo caso do sítio de Atibaia. O Lula ainda pode recorrer nesse caso do sítio de Atibaia, mas eu não tenho dúvida de que, ao recorrer para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele corre o risco não apenas de ter confirmado a sentença, mas inclusive de que essa sentença seja ampliada, né? Então já está acumulando aí 25 anos de cadeia. Ao fim e ao cabo, eu quero dizer para vocês aí o seguinte, insistir com o que eu vou falar. Já falei isso várias vezes. O Lula é o chefe da organização criminosa, de toda essa organização criminosa. Ele é o chefe. Agora, a organização criminosa, ela existe. E o nome dela é PT, Partido dos Trabalhadores, né? Em torno desse astro-rei aí, toda uma constelação de partidos, de dirigentes partidários, de deputados federais, de senadores, de governadores, de políticos aliados. Bota aí o MDB, o PSDB, que não era nem aliado, mas entrou também nessa esparrela. Mais empreiteiros, mais boa parte da mídia, mais os que estão ameaçados, inclusive, de ir para a cadeia a qualquer momento também. Essa gente toda aí, senhores, pelo menos em relação ao PT, eu insisto aqui, isso aí é uma organização criminosa caracterizada e não tem porquê a Justiça Eleitoral não proscrever esse partido. Não tem porquê. Não tem mais ambiente para uma organização criminosa desse naipe permanecer dentro da atividade partidária brasileira. No Estado democrático de direito, esse tipo de organização criminosa não pode ser tolerado. Não pode ser tolerado. É isso aí. Também, para completar, quero recomendar para vocês esse livro aqui, ó. É do Onyx Lorenzoni, tá vendo? Ascensão e Queda do Império Petista. A ascensão todos já conhecem. A queda vocês estão conhecendo como é que está ocorrendo agora aqui. E queda, para mim, de império significa a extinção do império. Então é a extinção do PT.